Boa tarde. No Nesp Notícias desta quinta-feira, 26 de junho, Dia Internacional de Combate ao Abuso e Tráfico de Drogas, a gente vai conversar sobre dependência química, inclusive do cigarro. Saiba como é o tratamento a usuários de drogas daqui de Bauru. Projeto de lei quer proibir que passageiros escutem música sem o fone de ouvido. Quem anda de ônibus sabe que muitas vezes tem passageiro que ouve música em volume muito alto. Um projeto de lei aqui de Bauru quer proibir que as pessoas usem aparelhos de som sem fone de ouvido. Estas imagens de celular foram gravadas por um passageiro dentro de um ônibus em Blumenau, Santa Catarina. Um senhor pede para o rapaz abaixar o volume da música do celular. Os dois batem boca e o jovem desrespeita o idoso. Vai abaixar, seu médico. Vai abaixar. Ou eu ou ele. Neste outro vídeo, também gravado com um celular, uma mulher pede para o passageiro de trás desligar a música. O rapaz não obedece e ela agride o jovem, tentando expulsá-lo do ônibus. Desce! Porra, desce! Desce! Eu não sou obrigado a ouvir essas coisas. Já desceu? Você já desceu? A situação nem sempre termina em briga, mas é comum. Se o passageiro não usa fone de ouvido, incomoda quem não escolheu ouvir aquela música. E se já é difícil competir com tanto barulho no trânsito, um a mais pesa na paciência do trabalhador. Tá cansado, às vezes o camarada vai e coloca uma música lá no celular, nem sempre é o que você quer ouvir. De manhã o pessoal não está acostumado a ouvir música alta, às vezes quer ir tranquilo, chegar mais descansado no trabalho, né? Mas já acaba chegando estressado no trabalho porque ouviu uma música que não gosta. Acho que o seu direito termina onde começa o meu, né? Então, eu penso que se houvesse respeito em todas as circunstâncias, o mundo absolutamente não estaria do jeito que está. E para quem já tem a responsabilidade de transportar dezenas de passageiros, fica difícil se concentrar em um trânsito cada vez mais disputado e pesado. Já pegou situação como essa? O que aconteceu? Já peguei e eu mandei parar. Um projeto de lei que tramita na Câmara em Bauru quer proibir que passageiros escutem música sem o fone de ouvido. A pessoa pode ser advertida pelo motorista e pelos outros passageiros. E se ela não obedecer, a polícia pode ser acionada. A proposta é do vereador Marquinho da Diversidade, que defende que a medida pode coibir até mesmo discussões e violência dentro dos coletivos. Essa lei, ela dá poder tanto para o motorista quanto o usuário abordar essa pessoa, né? Pedir para que essa pessoa faça uso do fone de ouvido. Se não fizer o uso do fone de ouvido, peça para essa pessoa desligar o seu celular. No último caso, pode ser pedido a retirada dessa pessoa para que seja convidado a se retirar do transporte coletivo e, se for preciso, inclusive com a força da Polícia Militar, usando aí o poder da Polícia Militar. Medidas parecidas já foram adotadas em outras cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem observado esse projeto de lei que tem funcionado muito bem nas outras cidades. Segundo que a gente tem recebido inúmeras queixas no nosso gabinete das pessoas, da população que usam o transporte coletivo e tem uma grande dificuldade, muitas vezes voltando para casa e as pessoas ouvindo música nos seus celulares. E todos, na questão aqui não é questão de gênero de música, mas todos os gêneros de músicas nos volumes muito altos, isso perturbando o sossego dentro do transporte coletivo da nossa cidade. E a gente vai fazer uma conversa com os representantes das empresas para que oriente os motoristas, para que façam cumprir a lei. Vou também falar com o comando da Polícia Militar para que a polícia haja de uma forma rapidamente, para que a gente faça com que essa lei se cumpra no município e não seja mais uma lei que fique apenas no papel. O projeto passa por análise nas comissões da Câmara e deve ser colocado em votação daqui a 3 meses. As obras de pavimentação da Avenida Lúcio Luciano foram finalizadas no trecho entre a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e a rotatória da Rua Alziro Zarur. A via deve ser liberada ao tráfego de veículos nesta sexta-feira, após a instalação dos sinais de trânsito. Depois de vários dias de tempo seco, há uma possibilidade de chuva para o fim de semana. Veja os detalhes na previsão no mapa.
Quinta-feira de tempo firme em todo o estado de São Paulo. A sexta vai ser de sol, mas no fim de semana a chuva deve chegar a algumas regiões do estado. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 40%. Temos ventos de brisa a 6 km por hora. A temperatura subiu nesta quinta, a mínima foi de 16 e a máxima chegou a 28 graus. É a mesma prevista para amanhã. O programa Minha Casa Minha Vida faz neste fim de semana o segundo sorteio da fase 2 do projeto. Serão entregues mais de 2.000 imóveis em vários residenciais. O sorteio será realizado neste sábado no estádio Alfredo de Castilho, a partir das 8 horas da manhã. A relação dos sorteados será publicada na semana que vem no Diário Oficial do município. A gente vai agora para um rápido intervalo e na sequência você vai ver... No Dia Nacional de Combate às Drogas, saiba como Bauru lida com esse problema. O Nesp Notícias volta já já. O Brasil está entre os 5 países com o maior número de obesos. São mais de 20 milhões, sendo que outras 40 milhões de pessoas estão acima do peso. E o Nesp Notícias quer saber a sua opinião. Você faz algum tipo de controle na alimentação? É possível participar pelo nosso site e também no aplicativo de interatividade disponível para quem tem TV digital e nos assiste pelo canal 46.1. Hoje é dia de combate ao abuso e tráfico de drogas, mas o tratamento de quem se envolve com esse tipo de substância não é fácil. É preciso o envolvimento da família e muita força de vontade. O contato com o álcool começou cedo, aos 12 anos. Entre o primeiro gole e os problemas em casa, foi um caminho de sofrimento que levou esta mulher à internação. Foram 2 anos de sobriedade, mas há 6 meses a recaída foi vertiginosa. As garrafas já não eram suficientes. O crack entrou de forma devastadora. Nesse tempo que eu morei na rua, aconteceu que eu já não vivia mais em sobriedade. Era raro quando eu comia, era raro quando eu tomava banho, mas eu só me importava com o álcool e com a droga, que era o crack, que eu já estava ficando num começo dele que eu já não estava conseguindo ficar sem. Então, para mim foi fundo do poço chegar nessa fase da minha vida. Ela é uma das 11 mulheres que atualmente estão em tratamento na comunidade terapêutica Bom Pastor, em Bauru. Esse é um dos serviços da rede municipal, que oferece cerca de 200 vagas, a maior parte ocupada por dependentes de crack. São 6 meses de tratamento para dependência química, né? O nosso tratamento é abstinência total, sendo que não faz uso nem do cigarro. Dentro desses 6 meses é trabalhado a abstinência, né, a dependência e também a reinserção social numa totalidade com a família, trabalho, saúde. A internação é indicada pelo sistema de saúde, mas a permanência é voluntária. Elas ajudam na casa, arrumam os quartos. Só a comida é feita por uma funcionária. Ao longo do dia, várias atividades. Os dedos aprendem a tecer tapetes para esquecer os tremores da abstinência. E que amanhã sejamos melhores. As sessões de espiritualidade tentam despertar a crença na recuperação. Nas aulas em grupo, estudam os efeitos das drogas e escrevem as próprias biografias. Uma jornada de autodescobrimento para resgatar valores. Poucas mulheres chegam ao fim do tratamento. A abstinência, muitas vezes, é mais forte do que a vontade de permanecer na casa. E mesmo aquelas que conseguem cumprir os 6 meses do programa, encontram, do lado de fora, uma coleção de problemas do passado. O distanciamento da família e a prostituição são os mais graves. A maior dificuldade delas é a sexualidade, por elas terem se prostituído por muito tempo, elas saberem separar a prostituição do uso da droga, porque elas conseguem esse dinheiro com muita facilidade. Então isso tem que ser muito trabalhado aqui dentro para quando elas saírem, elas não retornarem para a prostituição e em seguida com a droga. As recaídas são frequentes e o destino são as pontes e as marquises do centro da cidade. A Secretaria de Bem-Estar Social contabiliza cerca de 130 dependentes nas ruas de Bauru, 60% envolvidos com o crack. Eles são abordados, mas nem sempre aceitam ajuda. Um levantamento do Observatório do Crack
Portal mantido pela Confederação Nacional dos Municípios mostra que 88% das cidades brasileiras têm circulação da droga. Bauru é classificada com um alto nível de problemas com o crack. Bauru é um eixo, né? Bauru é o centro do estado. Então, passa por aqui também o tráfico de um modo geral, que temos o eixo de cuidados, que a gente entende que o tráfico ele avança. O que acontece é que o uso de drogas as pessoas não têm dimensão e acaba adoecendo e aí vão para as ruas e acabando com a sua própria vida. Então, nós temos aí num universo de 400 mil habitantes, 100 e tantas pessoas no uso. Ele é um problema, mas não o maior problema. Nós temos que entender que é um trabalho complexo. Então, a sociedade, de modo geral, tem contribuído, as famílias têm recepcionado essas pessoas no retorno. O nosso trabalho é dar o atendimento, dar a garantia de que essa doença pode ser combatida. Um problema que deixa pouca margem para o sucesso dos tratamentos atuais. Para abandonar o vício, é preciso se agarrar na esperança da recuperação. Tem algum sonho? Tenho o sonho de voltar a estudar, de voltar a trabalhar e de conquistar de vez a minha família. E logo depois do intervalo, a gente fala sobre uma droga lícita que também traz muitos prejuízos. O cigarro. A psicóloga Juliana Bilac conversa com a gente ao vivo. O Nesp Notícias volta já já. E no dia de combate ao abuso e tráfico de drogas, a gente fala sobre uma droga lícita que é consumida por cerca de 1/3 da população, o cigarro. Estudos apontam que 70% dos fumantes gostariam de largar o vício. O grande desafio é conseguir. Nós vamos conversar agora sobre uma abordagem diferente para quem quer parar de fumar. Recebemos a psicóloga Juliana Bilac. Juliana, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Muito obrigada a vocês por participar desse programa e compartilhar a minha experiência com todos os ouvintes, os públicos, o público em geral. Juliana, quando chega um paciente para você que quer parar de fumar, qual que é a sua abordagem? Qual que é o primeiro passo? Na realidade, o meu trabalho, eu ajudo a pessoa a transformar a forma de pensar e sentir com relação à dependência e o próprio objeto. Então, ela vai mudar a forma de visualizar a própria dependência. Não é uma mudança somente de comportamento, e sim uma mudança na forma de pensar e sentir. Aí, consequentemente, naturalmente, ela muda o comportamento e ela deixa de fumar. Então, esse trabalho, ele vem de uma longa experiência que você tem com fumantes, né? Inclusive, você reuniu essas experiências no livro Como Romper Esse Legado, né? Foi uma experiência que você teve no Instituto de Moléstias Cardiovasculares de Rio Preto, né? Isso, de São José do Rio Preto. Eu comecei esse projeto no ano de 2000, desenvolvi durante 6 anos. Nesses 6 anos, uma equipe multidisciplinar acompanhou 460 pessoas e dessas 460 pessoas, 70% pararam de fumar, 322 pararam de fumar. Quer dizer, foi um índice bastante alto, Foi um índice bastante alto. Por quê? Porque acontece todo o acolhimento desse paciente, tanto da área médica quanto da área psicológica. Que nós trabalhamos para que essa pessoa para que as pessoas aderirem ao comportamento, ao tratamento. Então, nós pegamos e trabalhamos a vida da pessoa como um todo. Então, não somente o paciente individual, mas sim esse paciente no contexto familiar, no contexto social, no contexto profissional. Quer dizer, entender inclusive que motivos que levaram ele a começar a fumar? Exatamente. É importante ele conhecer a sua própria dependência, saber lidar com a sua ansiedade, conhecer a respeito da sua ansiedade, dos seus medos, dos seus receios, das suas crenças, porque geralmente fumante tem muita crença, então precisa desmistificar e reescrever uma outra história, ele mesmo a respeito da dependência dele e da relação dele com o cigarro. Então, é um assunto... É um processo de terapia mesmo, É um processo Juliana. de terapia e é feito tanto terapia individual quanto grupo de apoio. Funciona muito o grupo de apoio. Então, eu acredito que em todas as cidades,
postos de saúde, nos postos de saúde, o município precisa oferecer isso para a população e através de um acompanhamento com um especialista, a pessoa ela consegue passar por esse processo e interromper a dependência do cigarro de uma forma menos dolorosa. Então, o que é importante? Super importante o autoconhecimento, conhecer a respeito da própria dependência, da relação, que tipo de relação ela estabelece com o cigarro e, a partir disso, iniciar o processo, que cada pessoa vai procurar caminhos que faz mais sentido. Né? Não existe uma receita de bolo para parar de fumar. Em que medida, Juliana, a forma como essa pessoa foi criada, o exemplo dos pais, eles influenciam para adquirir esse hábito do cigarro? Sim, porque na realidade a família, eu costumo falar que a família tanto nos traz saúde como nos traz doença. E é onde tudo acontece, porque tudo começa no seio familiar. E geralmente a repetição desses modelos é muito, assim, não tem como não acontecer, não tem como não ocorrer. Às vezes não necessariamente só dos pais, porque os pais às vezes podem até não serem fumantes, não ser fumantes. O que acontece? Às vezes a pessoa repete um comportamento de um avô, de um bisavô, de um tio, pessoas que são importantes, que são significativas, de referência, onde existe uma determinada admiração, né, um culto com aquela pessoa, então a pessoa é um dos motivos que levam a pessoa a fumar. Então acontece, os primeiros modelos, as primeiras sensações acontecem dentro da própria família. Quer dizer, o primeiro desafio é romper esse modelo, né? Tomar consciência de que como que foi construída essa repetição, né? Quem foi a pessoa que foi significativa para ela, ou ainda, ou seja, significativa, e ela poder entender o processo da dependência dela. Essa tomada de consciência pode fazer com que ela fique sem o cigarro. No seu livro, Juliana, você narra algumas situações familiares, inclusive, em que o cigarro ele se torna o protagonista das brigas, né? Acaba separando casais. Tem uma história, inclusive, do noivo que exigiu que a noiva parasse de fumar, senão ele não casava. Como lidar nessas situações, né? Porque na realidade, né, eu costumo falar, inclusive foi até importante, né, essa outra reportagem, a reportagem anterior, porque o problema da dependência não é um problema só da pessoa, também é um problema de uma dinâmica familiar. Então, às vezes é importante os próprios familiares também acompanharem o fumante num trabalho terapêutico ou num trabalho de grupo de apoio, né? Porque o que acontece? Às vezes a família precisa de uma orientação. Geralmente, uma grande reclamação dos fumantes é porque vai compartilhar com o familiar que vai parar de fumar e o familiar sempre com aquelas motivações, sem motivações, então criticando, desafiando a pessoa de uma forma inadequada. Por exemplo, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Nossa, eu estou cansado de ouvir você falar que vai parar de fumar e não para. De novo você vem com essa história. Age, não fica... não, você é muito fraco, você falta determinação. Então, é importante a família passar a conversar com o dependente de uma outra forma. E tem muito a ver com essas histórias que eu relato no livro, né? A forma com que você pode ajudar uma pessoa que realmente seja dependente do cigarro. E tem características da personalidade que ajudam a sedimentar esse hábito? Pessoas muito ansiosas? Na realidade, eu costumo falar que as características de personalidade, elas podem contribuir de uma forma positiva ou atrapalhar. Então, por isso que é importante um processo de autoconhecimento. Você pode, mesmo uma característica, por exemplo, a ansiedade, uma pessoa determinada, uma pessoa teimosa, ela pode usar aquela característica a seu favor, né? Desde que ela saiba como entender como que é o mecanismo dela com relação a essa própria dependência. Quer dizer, é um processo muito individual, precisa mesmo de um acompanhamento, uma orientação. Exatamente, uma orientação. E vários esclarecimentos. Né? Certo. Quem se interessou então pela abordagem da Juliana ou quiser comprar o livro para entender melhor, né,
como funciona essa abordagem comportamental, né, para se largar o vício. É só acessar o seu site, né, Juliana? Exatamente, é www.julianabilac, sendo que meu Bilac é bilachi.com.br. Tá certo, muito obrigada por suas contribuições aqui no Nesp Notícias. Muito obrigada pela oportunidade. O Nesp Notícias termina agora. No nosso site você pode rever as reportagens desta edição. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!